Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, os assuntos importantes do dia, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas, e a gente, claro, agradece demais a sua parceria, a sua audiência na TV por assinatura, as plataformas digitais, no YouTube, Panflix e também pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Tem mais uma notícia? A Comissão de Direitos Humanos do Senado apontou risco real de morte de Jair Bolsonaro, caso o ex-presidente seja enviado para a penitenciária da Papuda. Os parlamentares visitaram o presídio e dizem que o local não tem estrutura para prestar atendimento adequado ao mandatário em caso de emergência médica, principalmente pela falta de médicos de plantão. Além disso, a oposição também registrou problemas na distribuição de remédios e queixa dos detentos sobre alimentação. Há relatos, inclusive, de comida estragada e falta de nutrientes. O relatório pediu que Bolsonaro seja mantido em prisão domiciliar e citou o caso de Clériston Pereira da Cunha, conhecido como Clezão, preso pelos atos do dia 8 de janeiro, que faleceu na Papuda, como evidência de que o sistema prisional do Distrito Federal segue sem condições de atender presos com necessidades especiais de saúde. Giro rápido com os nossos comentaristas. Você, Danúzio, o relatório dos parlamentares que apontam que há risco de morte caso Jair Bolsonaro vá para a Papuda. 1 minuto e meio. O que a gente está vendo em relação ao Bolsonaro é justiça ou justiçamento? Ou nenhum nem outro, na verdade. Eu pergunto o que de tão cruel, de tão absurdo o Jair Bolsonaro fez para ter esse fim que ele está tendo. Quais crimes contra a humanidade, que tipo de pena que se quer contra ele, se ele for culpado de alguma coisa, uma pessoa que sofreu um atentado durante a sua campanha política, que está tendo até agora as consequências de doença, várias internações, o que ele se busca, na verdade, com essa prisão dele que parece iminente? Parece que a gente está indo muito além do que a Constituição prevê. Tem algumas penas que são proibidas, como é o caso da pena de morte, mas nas circunstâncias atuais, parece que esse seria o caminho dele. Então é algo de, mais uma vez, se preocupar em relação ao que a justiça brasileira está fazendo com os seus. Pois é, a avaliação dos nossos comentaristas sobre o relatório que foi produzido por senadores que apontam o risco de morte caso Jair Bolsonaro cumpra a sentença no presídio da Papuda. Você, Cristiano Beraldo, sua análise em 1 minuto e meio. Neto, o que me chama a atenção é a mobilização dos senadores que vão lá na Papuda. Eu suponho que essa decisão ainda não está oficialmente tomada pelo Supremo Tribunal Federal, então foram lá antecipar algum tipo de decisão do Supremo Tribunal Federal e aí saem de lá muito preocupados com Jair Bolsonaro e vão para a tribuna do Senado, vão fazer ali todas as manifestações que julgarem convenientes para evitar que o ex-presidente, responsável pela eleição de boa parte deles, vá para a Papuda. Agora, o interessante é que aquela mobilização que se esperava em torno das centenas de condenados pelas manifestações do 8 de janeiro, que estão ali jogados na Papuda, nessas mesmas condições que eles foram lá verificar e ficaram muito impressionados. Quer dizer, essa sentença de morte para o presidente, ela não se aplica? Quer dizer, o que está gerando essa qualidade tão ruim na prisão da Papuda que atinja essas pessoas todas que também lá estão? Eu queria ver um pouco mais de firmeza para eles denunciarem essas condições em relação aos outros também. E você, Mota, 40 segundos. O destino de Jair Bolsonaro é uma decisão política. A forma de influenciar esse destino é agir politicamente. Se os senadores não concordam com o que está acontecendo, eles devem agir. Há muitas coisas que o Senado pode fazer. Pedir não é a mais efetiva dessas coisas. Para fechar você, Dávila, 40 segundos. Evidências de que uma prisão não tem condição de receber um ex-presidente da República com uma situação frágil não parece ser suficiente para sensibilizar um juiz que conduziu todo esse caso muito mais embasado em supostas narrativas do que no rigor do devido processo legal. É difícil compreender que agora
sensibilizaria para uma decisão técnica em cima de um julgamento político. Resultado da enquete do dia na tela, a pergunta foi a seguinte: você acha que o PL antifacção pode enfraquecer o combate ao crime organizado? Porque teve uma manifestação do governo federal nesse sentido. E aí as pessoas entraram no portal da Jovem Pan e votaram. Para 2,7% concordam, o texto pode gerar insegurança jurídica, é melhor deixar do jeito que está. Para 97,3% não concordam, o projeto é um exemplo, é um bom exemplo de endurecimento das leis contra o crime organizado. Muito obrigado, até amanhã a gente volta com mais notícias. Tchau, tchau.